Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos aqui de volta com o programa Bem Viver Corpo e Mente. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito pertinente que envolve o nosso dia a dia, nossas vivências no trabalho, em casa, entre amigos, que é a agressividade. A agressividade, o comportamento agressivo e as suas implicações no nosso dia a dia. E como desenvolver o comportamento empático, como a gente pode se colocar no lugar da pessoa agressiva e não revidar, e não entrar no jogo, e não colocar as nossas coisas junto com a agressividade, dando um retorno, né? A pessoa agressiva, ela quer isso mesmo, que a gente revide, que a gente continue a briga, que a gente continue, que pegue a isca, né? Ela joga, a pessoa agressiva joga a sua isca, né, no seu anzol, e a gente abocanha e pega a deixa. A gente está sendo responsivo, a gente não está sendo proativo. Na verdade, eu queria esclarecer para vocês a questão do comportamento agressivo, que é uma defesa, na verdade. Essa pessoa está num estado de defesa, de alerta, que é o nosso cérebro reptiliano, né? A parte do cérebro que ainda é animal, que não entende que muitas vezes as ameaças, elas não existem, elas não são mais um animal que vai nos atacar, que pode até acontecer, né? Mas no caso de uma briga entre pessoas, né, não seria necessário ativar essa área do cérebro. Mas como essa pessoa está em estado de exaustão emocional, ela está numa situação bastante estressante, ela acaba despejando, digamos assim, em cima da gente, né? Eu digo que a gente nasce com um balde e esse balde vai enchendo d'água. Cada gota vai acumulando ao longo do nosso desenvolvimento e principalmente até os 6 anos, que é a etapa onde a gente forma a personalidade. Esse período onde a gente está criando e estabelecendo nossos parâmetros de comportamento, de acordo com aqueles modelos que a gente está vivenciando em casa, né? Uma criança agressiva, ela está respondendo e ela está repetindo um comportamento que ela já conhece, que ela vivencia dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente familiar, que é o primeiro ambiente. E a agressividade, às vezes, ela é muito sutil, ela não é uma agressividade aberta, né? A criança se sente agredida muitas vezes por não ser atendida nas suas necessidades imediatamente. Ela quer, a criança até os 5, 6 anos, ela quer que as suas necessidades sejam atendidas na medida que elas as têm, né? E muitas vezes a mãe e o pai e familiares mais próximos não dão conta. Então ela acaba agredindo como uma forma de se defender. A agressão é uma forma de defesa. Infelizmente, muita gente, e às vezes a gente, né, eu me incluo aí, a gente se utiliza da agressividade para se defender, porque está num estado de exaustão, num estado de sofrimento emocional. Então, uma forma de desenvolver a atitude empática com uma pessoa agressiva, criança, adulto, adolescente, é entendendo que ela está em sofrimento. Ninguém está feliz quando está agredindo outra pessoa. Ninguém está bem emocionalmente. Eu gosto muito de falar que as pessoas a gente precisa se colocar no lugar do outro e se entender também, porque a gente acaba se culpando de ter tido um comportamento agressivo, e a culpa, ela vai criar uma energia interna negativa, baixa nossa autoestima, a gente fica se achando, porque todo mundo tem uma consciência lá no fundo, mesmo que seja inconscientemente, a gente sabe que não precisava ter agido daquela maneira, e acaba se culpando, e essa culpa vai gerar essa energia interna negativa que vai explodir de novo em agressividade. Quando a gente corta o sistema de culpa, né, não se julga tanto, a gente tem que se julgar
se avaliar, na verdade. Eu gosto do termo de se avaliar. A gente tem que se avaliar para ver o que pode fazer diferente da próxima vez, o que pode mudar. Se a gente começa a se julgar negativamente, cria essa energia interna negativa, né? Óbvio, e ela vai ter que sair de alguma forma. Ela vai sair normalmente com agressividade de novo. A gente acaba repetindo esse círculo vicioso sem conseguir reverter essa conduta e acaba realmente sendo taxado de uma pessoa agressiva, explosiva. As pessoas se afastam da gente quando a gente está... Normalmente as pessoas se afastam quando a gente está muito agressivo. A gente acaba perdendo companheiro, a gente acaba perdendo a proximidade com os filhos, a gente acaba perdendo colegas de trabalho. Às vezes a gente acaba sendo demitido por algum comportamento nesse sentido. E eu gosto sempre de falar que a gente tem que estar atento, porque nós somos pessoas humanas e nós ainda temos esse cérebro que nos deixa sempre de sobreaviso, diria. A gente está sempre em situação de defesa, a gente está querendo sempre se defender de algo. Na verdade, é dessa situação, desses comportamentos que a gente recebeu na nossa primeira infância e que vão se reeditar na fase adulta. Então, se a gente tiver um problema, né, se tiver sofrido, aliás, um abuso, né, emocional, ou de qualquer físico, né, de qualquer jeito, a gente acaba repetindo essa história. Se isso for muito impactante, é claro que pai, mãe, parentes, enfim, que participam da educação da criança, vão ter sempre algum descontrole. A gente não mantém uma linha reta. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas têm que se perdoar, porque a gente acaba realmente não sendo perfeita, ou só suficientemente bom, né? A gente só é pai e mãe suficientemente bom. A gente tem que realmente rever esses comportamentos, mas não se culpando, entendendo que foi uma necessidade, mas não por maldade. Eu não acredito na maldade humana. Eu acredito que o ser humano, ele só agride quando foi agredido na sua primeira infância e repete isso na sua vida adulta, a sua vida afora, né? Por toda a sua vida, na verdade. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa questão da empatia com o comportamento agressivo, que a gente possa estar se colocando no lugar do outro e entendendo que a gente tem as nossas coisas também que acabam interferindo no comportamento, porque muitas vezes a gente não foi agressivo com um comportamento, né, visivelmente, mas a gente foi agressivo quando a gente rejeitou o outro, quando a gente tem um olhar de desdém, de deboche, que também são comportamentos de defesa, que nós também estamos se defendendo de coisas da nossa história, da nossa infância. Então, às vezes é meio difícil de entender isso e meio difícil de fazer, de não entrar no jogo da pessoa agressiva. Mas conversar sempre foi a melhor saída. Dialogar, dizer como se sente, e principalmente não agredindo o outro, mas dizer como se sente em relação ao outro, como o comportamento do outro impacta no nossos sentimentos e nas nossas condutas também. Que a gente consegue resolver conflitos, a gente consegue administrar conflitos de uma maneira mais saudável, e que gera uma convivência maior, um ambiente de harmonia, onde as pessoas podem até falar o que pensam, mas na brincadeira a gente fala o que pensa, né? A gente deve falar o que pensa, mas isso não deve sair num tom de agressividade, o que muitas vezes é difícil. Quando a gente se sente agredido pelo comportamento do outro, por essas atitudes que eu falei antes, né?
a gente pode responder agressivamente para se defender. Então, a agressividade, ela tem várias nuances. Ela pode se apresentar não só como atitude, como ato, né, agressivo, como bater, como surrar, como gritar, ser de alguma forma agressivo. A gente também agride de outras formas. Quando a gente não respeita o espaço do outro, quando a gente quer que o outro faça as coisas do nosso jeito, só do nosso jeito que é certo, e a gente tem essa tendência, a gente parece que sabe tudo e quer saber entender de tudo, muitas vezes, né? Mas não tem problema nenhum, a gente pode admitir as nossas fraquezas, as nossas incompetências, e tá tudo certo, a gente pode ser... mostrar nossas limitações, enfim, a gente pode ser limitado, a gente não precisa ser bom sempre, bom em tudo. A gente trabalha melhor a nossa autoestima na medida que a gente admite essas fraquezas, essas carências, e mostrar para o outro, às vezes, como a gente se sente, é um caminho para a pessoa que está nos agredindo ser empática conosco, se colocar no nosso lugar também. Eu digo que a gente não deveria fazer nada para o outro que não gostaria de que fizesse para si mesmo. Mas eu sei que isso é muito difícil, às vezes, de controlar. Não é fácil controlar, por isso que eu sempre falo que o caminho do autoconhecimento, através de terapias, as psicológicas, claro, eu vou puxar a brasa para o meu assado. Eu acho que a terapia, as outras terapias também contribuem, mas no fim a gente tem que buscar um autoconhecimento psicológico, sim, né? Através de terapias, nós temos várias alternativas, várias linhas terapêuticas que a gente pode estar buscando ajuda para canalizar e entender por que estamos agindo agressivamente, por que a gente está agredindo o outro, às vezes do nada, às vezes por esses comportamentos, né, que são imperceptíveis. Então, como eu falei antes, a gente pode falar e deve falar o que pensa, mas com tranquilidade. Nós temos sempre duas opções de estar nos comunicando com o outro. É uma forma tranquila, uma forma mais amena, dizer aquilo que a gente sente, aquilo como a gente pensa, e respeitar e ouvir o que o outro tem para dizer também. Numa discussão, a gente acaba nem ouvindo o que o outro tem para dizer. A gente já está matutando, já está articulando para dar uma resposta, para se defender, para continuar a discussão. Acaba continuando a discussão num tom agressivo, num tom descontrolado, eu diria assim, né? Então, no dia a dia, como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode viver sem agredir o outro? Porque, na verdade, quando a gente trata bem o outro, e eu já falei aqui no nosso programa, em outras oportunidades, acho que várias oportunidades, nós estamos tratando nós, né? Nós estamos a nós mesmos tratando bem, porque a gente está em paz, a gente está tranquilo, a gente está vivendo em harmonia, né? A gente não precisa estar agredindo o outro, porque a gente tem que gostar mais da gente do que do outro, inclusive. Nós temos que gostar mais de nós do que da outra pessoa, ou das outras pessoas, enfim, aquelas com as quais a gente se relaciona. Então, eu diria assim que pai, mãe, né, vamos cuidar da educação. Eu quero deixar esse alerta de cuidado com a educação dos nossos filhos. É o futuro da humanidade. Nós estamos criando a nova geração, e essa geração tem que se perpetuar, né? O homem já viveu muitos milhões de anos na Terra, e estamos sempre em evolução. Eu acho que esse é o próximo passo, a próxima etapa da evolução, de nós estarmos nos entendendo melhor, entendendo o comportamento, o nosso comportamento, e depois a gente entende o comportamento do outro.
é um passo para evoluirmos. É fácil? Não é fácil. É um caminho que nós precisamos estar buscando através das terapias, que nem eu falei, atividade física é muito saudável, tu canaliza muito comportamento agressivo, né? Tem terapia do grito, de você ir lá no morro e gritar e botar para fora essa energia negativa, e a própria fala, a terapia se baseia, né, no poder da fala. Quantas vezes a gente passou por estresse com alguém, com algum conflito, e acaba contando para outras pessoas, e conta uma vez, e conta duas vezes, e essa energia vai diminuindo, vai, né, perdendo aquela força que se tinha, né, que tinha desde o início. Então, a fala, principalmente com um terapeuta, né, claro que com um amigo também ajuda, só que eu digo que os amigos, eles são passionais, eles olham só a nossa versão do conflito, eles olham só as nossas queixas. Na medida que tu atende, que tu olha e tu ouve o outro lado, tu vai ver sempre que tem o outro lado, tem as queixas da outra pessoa, né? E eu estava falando, né, eu acho que eu não terminei o raciocínio de nós termos um balde, e esse balde se enchendo, né? E a última gota é que derrama o balde. Porque aí eu expliquei, né, que a gente vai enchendo esse balde ao longo do nosso desenvolvimento. E a última gota, que é o comportamento do outro, é uma conduta ou um comportamento agressivo em si, vai desencadear todo esse processo de defesa. A gente vai estar se defendendo. Então, eu gostaria de passar essa mensagem hoje para vocês em relação ao comportamento agressivo. A pessoa agressiva, ela está precisando de acolhimento, não de crítica. Nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de um colo que nos sustente nesse momento, porque a gente não teve esse colo. A educação das crianças sempre foi feita a Deus dará, né, de uma forma aleatória, como a gente tinha sido educado. E antigamente, a psicologia é uma ciência muito nova, em termos da história da humanidade, e antigamente se educava os filhos como tinha sido educado, aos trancos, né? Hoje se considera mais a opinião da criança, hoje se tenta pelo menos rever, aliás, a forma que nós fomos educados. Mas para isso a gente precisa ter esse autoconhecimento, esse autocontrole que o autoconhecimento gera. A gente consegue se controlar mais, a gente consegue ser melhor pai, melhor mãe, melhor avô, melhor avó. Então, assim, melhor tia, enfim, né? Eu acho que nós precisamos ter esse olhar muito delicado em relação ao desenvolvimento humano, principalmente aos primeiros anos de vida, até o sexto ano. A criança está formando sua personalidade, né? E vai precisar desse apoio, desse carinho, por mais que muitas vezes a gente sejamos rígidos, sejamos agressivos, a gente pode reverter isso também, fazendo com que a criança também, às vezes a gente acha que a criança não entende, mas se tu explicar que naquele momento tu precisou fazer aquilo porque tu estava com pressa. Eu gosto de contar a história da minha neta, que um dia, tentando dar banho nela, tive que forçar ela a tomar banho, porque eu estava sem paciência naquele momento, cansada, tinha sido um dia longo, e eu, né, que obriguei ela a tomar banho, e ela tomou, e ela realmente tomou banho, saiu chorando, mas aí se acalmou, e eu pensei, agora tem que escovar os dentes. Ela estava aí na minha casa, tem que escovar os dentes, vai ser outra briga. Aí quando eu já estava com mais paciência, com mais tranquilidade, expliquei, ela disse que não queria escovar os dentes, né? Aí eu expliquei com mais tranquilidade por que tinha que escovar os dentes, com a importância disso, enfim, um discurso, né? Um verdadeiro discurso. E
Aí no final ela disse: vó, você não entendeu. Eu não queria escovar os dentes sozinha. Você me ajuda? Ela arrumou uma alternativa para escovar os dentes sem dar o braço a torcer, né? Que não queria antes. Então, assim, é a paciência. Paciência é bom para nós, eu falo sempre, né? A paciência, a tolerância, que vai levar ao desenvolvimento da criança, um desenvolvimento mais saudável, e vai ser um adulto mais feliz, né? E se a gente construir um mundo com pessoas felizes, eu tenho certeza que vamos ter muito menos agressividade. Muito obrigada e até o próximo programa. Espero ter ajudado a todos vocês.